Quem achou Lucas 5 diz amém. Verso 27 a 32. Passadas estas coisas, saindo viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele, Levi, se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos. Pai, esta é a tua palavra para o nosso coração nessa noite. E pedimos a Deus que, depois de ter lido a tua palavra, o Senhor, através do Espírito Santo, fale aos nossos corações. Queremos, a Deus, nos submeter a essa palavra e pedimos que haja graça, tanto no falar quanto para ouvir, e que, ó Deus amado, essa palavra, como uma semente semeada num terreno fértil, possa cair no nosso coração, possa germinar, possa, ó Deus, florescer e frutificar com frutos permanentes para a glória e louvor do teu nome. Oramos assim com ações de graças em nome de Jesus, e o povo de Deus disse amém. Queridos, eu quero ser muito sucinto hoje, porque o nosso tempo está corrido e a gente ainda tem muita coisa para fazer, mas eu não posso me furtar de ministrar a palavra para o teu coração. Eu fico perplexo com a forma de Jesus trabalhar. Quando a gente lê os evangelhos e vê a escolha de Jesus, certamente as pessoas preparadas para fazer análise, de gente, certamente não seriam pessoas escolhidas. Jesus, ele tinha pouco tempo na terra para a sua missão, e ele não tinha um plano B. Jesus nunca tem um plano B, ele sempre tem um plano, e o plano dele é perfeito e melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele não podia errar, e ele não errou. Fato é que, a despeito da escolha dos seus discípulos, que depois os chamou de apóstolos, e deu a eles uma missão tremenda de repartir a mensagem do Evangelho, falar e anunciar o reino de Deus, proclamar que Jesus Cristo morreu para perdoar pecados e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Ele então confiou a 12 homens esse segredo, confiou a 12 homens essa mensagem e os incumbiu dessa missão. E quando a gente olha para essas pessoas, a gente fala: não, ele errou, porque jamais seriam as pessoas que nós iríamos escolher. A Bíblia fala que ele escolheu alguém designado Zelote. Zelote, provavelmente, se fosse hoje, seria algum integrante do Talibã. Seria um homem, que estava disposto a dar a vida em nome da causa, esses eram os zelotes. Ele chamou pescadores, homens semi-analfabetos, homens que viviam na Galileia dos gentios. Gente, viver na Galileia dos gentios era uma coisa terrível. Jesus, quando inicia o seu ministério, ele não vai nas partes nobres de Israel, ele não vai lá nos lugares mais importantes. Ele vai aonde? Ele vai nos lugares esquecidos, ele vai nos lugares onde as trevas reinavam. A Bíblia descreve a Galileia sendo Galileia dos gentios. Você sabe, eu creio que sim, talvez não, vai aprender agora. Judeu, a sociedade judaica, ela era muito separada. Então eram os puros, os semipuros, os impuros e os desprezíveis, tá? Então era assim que eles eram considerados. E quem vivia na Galileia era considerado impuro. Por quê? Porque a atividade mais comum na Galileia era a pesca. E ser pescador naquela época para os judeus era um trabalho impuro, porque mexia com sangue.
com a sujeira dos animais, dos peixes, né? Quando limpava os peixes. Então ali era considerada a Galileia dos gentios, o lugar dos impuros, onde os pagãos habitavam. Jesus então, quando vai dar início ao seu ministério, ele dá início ali na Galileia dos gentios, e pior, chama pescadores para levar essa mensagem, para propagar o evangelho, para anunciar o reino. Olha que coisa tremenda. E queridos, quando a gente chega no texto que nós lemos a respeito de um homem chamado Levi, ou Mateus, é a mesma pessoa, Levi ou Mateus, o evangelista do evangelho de Mateus. A Bíblia fala que esse homem, ele tinha um trabalho. E qual era o trabalho desse homem? Levi era um publicano. O que é publicano, pastor? Publicano é um cobrador de impostos. O problema dos publicanos é que os cobradores de impostos eram judeus que estavam a serviço do Império Romano. Então eles eram muito mal vistos. E para piorar a situação, eles eram ladrões, corruptos. Eles sobretaxavam os impostos que o Império Romano impunha sobre os judeus. Então, se o imposto, das mercadorias era 10, eles davam 10 para o Império Romano, mas eles cobravam 30 dos seus patrícios, dos seus irmãos. E por isso eles eram odiados. Por isso os gentios, o Talmud, que é um livro onde a gente aprende a forma de ser igreja da época da igreja primitiva, no Talmud está escrito que os publicanos, os cobradores de impostos, eram alguém impedidos de chegarem ao arrependimento. Eles eram tão ruins, tão mal vistos, que para eles a graça de Deus não podia atuar. Tamanha era a maldade do coração desses homens. E meus amados irmãos, um dia Jesus está em Cafarnaum, e ele está passeando por aquela cidade, coisas tremendas ele já tinha feito, e de repente ele passa em frente à coletoria. E quem é que está ali? Levi. Sabe como eles cobravam os impostos? Já viu o filme antigo? Eles punham uma mesa no meio da rua e ficavam ali. E as pessoas iam pagando, trazendo as suas mercadorias, eles iam sobretaxando, dava parte que era do império, outra parte eles punham no bolso, e assim eles faziam fortunas, assim eles se tornavam ricos. E Jesus está passando nesse lugar, e de repente ele olha para o homem que está cobrando os impostos, e faz uma coisa inesperada. O que é que Jesus fez com esse homem? Vem e me segue. Quando a gente olha assim, a gente fala, meu Deus, Jesus errou. Será que Jesus não conhecia a história dele? Será que Jesus não sabia que ele era um cara odiado pelos seus? Será que Jesus não sabia que esse homem... Você lembra de Zaqueu? Zaqueu também era um cobrador de impostos. Só que haviam duas classes de cobradores de impostos em Israel. Aqueles que gozavam de prestígio, porque não roubavam muito. E Zaqueu provavelmente era um destes. Porque quando a gente vê aí o texto bíblico, a gente entende que Zaqueu é uma pessoa, de certo modo, de certa forma, respeitada. Agora existia uma classe da qual Levi fazia parte, eles eram odiados. E eles, se pudessem quebrar o pau na rua, quebravam, só que não podia. Nessas duas classes que faziam a mesma coisa, que roubavam o povo, os da classe do Zaqueu, por que eles não eram tão odiados? Porque eles roubaram tanto, que conseguiam pôr pessoas para trabalhar para ele. Então não era o Zaqueu que ficava ali coletando os impostos, eram os funcionários do Zaqueu. Então o Zaqueu ficava meio que na surdina, ficava meio que escondido, não estava escrachado quem ele era. Levi não. Levi ainda não roubou tanto, talvez, para ter funcionário, ou então era tão mesquinho, tão ganancioso, que não queria repartir o ganho, impróprio que ele recebia ali. Então era Levi que estava ali. E Jesus passa, vê o homem trabalhando, subornando o povo, roubando o povo,
E Jesus olha para aquele homem e faz um convite singular: você vai me seguir. E nessa noite, noite de batismo, noite de Santa Ceia, eu fico pensando, primeira coisa aqui, que o nosso Deus, Ele usa pessoas improváveis para a glória e o louvor do seu nome. Sabe, hoje eu falei lá na classe de batismo, que às vezes a gente se sente a última bolacha do pacote, e ainda se é a bolacha recheada, sabe quando separa? A gente ainda é aquela parte que ficou sem o recheio, né? Aquela parte que, olha, na hora que sobrar tudo, não tiver mais nada, eu vou e como, se é que eu vou conseguir comer. Então às vezes a gente se sente assim, e provavelmente Levi era tão odiado que ele se sentisse assim, uma pessoa rejeitada, uma pessoa esquecida, uma pessoa contraditória. Quando Levi vai escrever, quando Mateus vai escrever Evangelho, ele se revela um homem conhecedor do Antigo Testamento. Ele faz pelo menos 90 citações da lei de Deus registrada no Antigo Testamento. Sabe o que é isso? O cara que conhece a palavra, mas é contraditório. Ele conhece os 10 mandamentos, diz que não deve defraudar o irmão, que não deve roubar o irmão, e está ele lá sobretaxando. Imagina como é que esse cara chegava na casa dele para dormir, se é que ele conseguia dormir. Mas a verdade é, o que eu acho maravilhoso nesse texto, olhando primeiro para o movimento de Jesus, é que para Jesus não importa quem somos, Ele nos ama e por isso vem ao nosso encontro e nos chama para ser seus servos e seguidores. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você tenha entrado aqui se achando o pior dos piores. É desse tipo de gente que Deus ama, é desse tipo de pessoa que Deus quer se revelar para dizer: ninguém dá nada para você, mas eu dei a minha vida para você, eu dei o meu sangue para te salvar, porque eu te amo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Agora eu queria olhar um pouco para o movimento do Mateus, e a minha pergunta que eu comecei a fazer a mim mesmo é essa: o que é que Jesus viu no Levi ou no Mateus para chamá-lo para ser seu seguidor? O que que Jesus viu nesse homem que ninguém viu? O que que Jesus sabia a respeito desse homem? Porque a Bíblia fala que Jesus, Ele não se impressionava com a atitude das pessoas, porque Ele conhecia o coração delas. Então as declarações de fé que muitas vezes se faziam para Jesus, Jesus não considerava, porque Jesus conhecia o coração das pessoas. E eu fico pensando, o que que Jesus viu naquele homem para chamá-lo? E a primeira coisa que me chama a atenção, Jesus viu um coração aberto e disponível para Deus. Tem gente aqui com o coração aberto e disponível para Deus? É desse tipo de gente que Deus gosta. Porque quando Jesus está... Gente, quem era Jesus? Era um desconhecido até esse momento. Ele estava apenas iniciando o seu ministério. Algumas coisas já tinham acontecido. Ele já tinha curado a sogra de Pedro, que era lá em Cafarnaum. Ele já tinha visitado aquele cego, já tinha curado. Ele já tinha curado o paralítico que era de Cafarnaum, que os 4 amigos levaram, lembra disso? Então Jesus já tinha iniciado o seu ministério, mas ele ainda era desconhecido do grande público. No entanto, quando Mateus olha e reconhece que Jesus era aquela pessoa, Mateus ele se levanta imediatamente, revelando que ele tinha um coração aberto e disponível para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É desse tipo de gente que Deus ama se revelar. Deus se revela àqueles que estão abertos, Deus se revela àqueles que estão disponíveis para Deus. E se tiver gente aqui assim, Deus haverá de se revelar ao seu coração. Louvado seja o nome desse Deus maravilhoso. Ele estava disponível, porque você se lembra um dia que Jesus está andando, e ele chega para algumas pessoas e diz: ó, você me segue. E qual foi a fala daquelas pessoas? Deixa primeiro eu sepultar meu pai, depois eu volto. E qual foi a resposta de Jesus? Deixa que os mortos sepultem os seus mortos. E quando a gente lê o evangelho assim, a gente fala: nossa, mas Jesus era duro, hein? O pai morreu, ele nem deixou ir no enterro. Não, não é isso não. Na verdade, o que aquele homem estava falando para Jesus é o seguinte: ó, meu pai ainda é vivo, espere ele morrer, depois eu te sigo. Eu ainda estou preso
pelo meu pai, porque ele está vivo e eu tenho que trabalhar para ele. Eu não posso romper com a minha família, eu não posso romper com a minha casa, eu ainda devo para ele, eu não posso fazer isso. E quantos de nós damos desculpas para o Senhor? Você lembra do jovem rico? Jesus olha para o jovem rico, e o jovem rico chega para ele e diz: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E qual foi a fala de Jesus? Segue os mandamentos, que você será salvo. E qual foi a resposta daquele moço? Desde a minha mocidade, da minha eternidade, eu tenho feito isso. Será que ele estava mentindo? Ele não estava mentindo, porque a Bíblia fala que Jesus olhou para ele e o amou. E Jesus falou para ele: é verdade, mas te falta uma coisa. Porque Jesus sabia que ele era um escravo. Jesus sabia que o coração dele não estava livre para adorá-lo, que o coração dele não estava aberto para segui-lo, e nem disponível para caminhar com ele. Jesus fala assim: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e depois vem e me segue. O que o jovem rico responde para ele? Nada. A Bíblia diz que, entristecido, ele virou as costas para o Senhor, em vez de seguir Jesus, seguiu para outro caminho. O Senhor quer se revelar a pessoas que estão abertas e disponíveis para o seu agir. Mas quando a gente fala não para o Senhor, Ele respeita a nossa posição. Ele está querendo se revelar a você, mulher, homem, jovem, juvenil, criança, Ele quer se revelar a nós. Mas Ele se revela a gente como Levi. No momento que Jesus, sendo um desconhecido, passando por ali, Ele está trabalhando, fala: me segue. Aquele homem se levanta dizendo: olha, eu estou pronto, eu estou aberto, eu estou disponível. Nessa noite Deus está dizendo: eu continuo procurando gente aberta e disponível para me revelar a Ele e a ela. Louvado seja o Senhor. Você faz parte desse grupo? Aleluia. Cutuca o irmão que está ao seu lado e diga assim: Ele está te chamando para você se levantar. Vocês não acreditaram, porque ninguém se levantou. Olha lá, a Eliane levantou, a Manu também levantou. Ele está nos chamando, e quando Ele nos chama, a gente precisa se levantar. E quando eu me levanto, eu estou dizendo a Ele que eu estou aberto, eu estou disponível para Deus. Louvado seja o Senhor. O que é que Jesus viu nesse homem? Viu um coração disposto a renunciar tudo o que ele tinha. Lembra que eu disse? Os publicanos eram ricos e se tornaram ricos de maneira ilícita, roubando, defraudando o povo. A Bíblia fala 3 atitudes que esse homem teve. A primeira, ele se levanta. Mas tem muita gente que se levanta e fica parado. Tem muita gente que diz: eu estou aberto, mas não está disposto a renunciar o que tem. Eu estou aberto, desde que seja do meu jeito. Eu estou disponível para Deus, mas eu vou viver o Evangelho do jeito que eu acho que tem que ser vivido. E Levi nos dá um tapa na cara nessa noite, me perdoe a expressão, porque esse homem se levanta da coletoria e deixa tudo que tem para seguir Jesus. Louvado seja o Senhor. Você quer receber de Deus? Renuncie a sua vida, e aí você vai achar a vida de verdade. Louvado seja o nome do Senhor. É gente que está disposta não só a se levantar prontamente, mas gente que está disposta a obedecer, gente que está disposta a se curvar diante da palavra do Senhor em obediência. Você se lembra de Jonas? Jonas para mim é um homem que está sempre disponível para Deus. Você se lembra, Jonas? Levanta-te e vai para Nínive pregar a minha palavra. A Bíblia diz que Jonas se levantou. E para onde ele foi? Ele foi para Tarsis. Ele foi para o lugar oposto. Ele se levantou, bênção, igual os Levi. Deus falou, se levantou. Eu estou aberto. O que o Senhor quer, Senhor? Fala que o teu servo ouve. Vai pregar para os ninivitas. Os ninivitas eram os babilônicos. Os ninivitas era gente que odiava os judeus. Era gente que não amava o Senhor. E Deus chama Jonas para pregar a palavra de Deus para esses homens e decretar que o juízo de Deus estava chegando. Jonas se levanta, glória a Deus por isso. Vai para o porto e procura um navio que vai para a direção oposta.
E você se lembra que ele vai e ele está no barco, e o que acontece com o barco da vida daquele que está fugindo do Senhor? Os ventos contrários se levantam, o mar fica agitado, e a Bíblia fala que eles estão morrendo de medo de morrer, de naufragar, e é isso que vai acontecer. E todo mundo começa a clamar ao seu Deus. E onde é que Jonas estava? Dormindo aonde? No porão. Gente que foge do propósito de Deus não faz outra coisa senão descer. A Bíblia diz que Deus fala com ele, ele se levanta, e aí ele começa a descer. Ele desce para Tarsis, ele desce para o navio, ele desce para o porão. Você se lembra a história? Ele desce para o mar, e ele desce para a boca do grande peixe, lá no profundo abismo, é que ele vai clamar a Deus, e aí a vida dele começa a subir. São 5 quedas de um homem que está fugindo do propósito de Deus. Agora, sabe o que me impressiona? Jonas está dormindo, Jonas está lá, o bicho pegando, os negros fazendo de tudo, alijando o navio e jogando toda a mercadoria fora, o povo morrendo de medo, e Jonas é encontrado dormindo. Quando vão perguntar para Jonas o seguinte: quem é você? Qual é o teu Deus? O que Jonas diz? Eu temo a Deus. Primeira coisa que Jonas fala: eu temo a Deus. E tem muita gente como Jonas, se levanta para dizer que teme a Deus, mas não obedece a direção de Deus para a sua vida. E todas as vezes que nós fazemos isso, nós descemos na vida e fugimos do propósito eterno do Senhor. É gente que se levanta com muita facilidade, é gente que não calcula, que não considera. É gente que quando a gente faz um apelo e tem a ver com compromisso, com renúncia, vem, glória a Deus por isso, mas quando volta para a vida do cotidiano, continua vivendo do mesmo jeito. Quando eu olho para Levi se levantando e deixando tudo, gente, ele tinha muita coisa para perder, ele tinha uma vida confortável, ele tinha uma vida, com muita riqueza, com ostentação, ele não era que nem eu e você. Quantos vão quantos vão em restaurante aqui? Deixa eu ver. Olha que beleza, em Vandão hoje foi. Levou a Edna lá e falou: hoje é só nós dois, aleluia. Mas quando nós vamos no restaurante, pega o cardápio e não faz a escolha por aquilo que está do lado esquerdo, escolhe pela coluna do lado direito. Vê o preço, peraí, só tenho 15, vamos ver o que dá para comer com 15. Pão com raspa-chapa. É esse, que almoço maravilhoso, é isso. Levi não, Levi podia ir no restaurante e escolher o que ele queria comer. Ele não se valia pela coluna do lado direito, ele ia pelo lado esquerdo. Hoje eu quero isso, hoje eu quero aquilo. Ele ia no shopping não para ficar cansado tanto andar. Você é que nem eu amo shopping, gente. Verdade, os homens não gostam, mas eu gosto. Ainda ganhei um cartãozinho que eu tomo café de graça no shopping, gente, imagina. Eu vou, depois eu mando a Silvia, depois eu mando a Sofia. Mas que delícia, eu gosto de ficar andando. Eu ando, canso, vou embora. Mão vazia, mão abanando, livre para adorar a Deus. Não tem peso de sacola, é uma bênção. É uma bênção. Levi não. Levi ia no shopping e voltava com um monte de sacola na mão. Comia do bom e do melhor, tomava um monte de café, não era porque tinha cartão, ele pagava o cartão que ele queria, o café que ele queria tomar, comia sobremesa, que bênção. Levi renunciou tudo isso, só porque Jesus virou para ele e disse: segue-me. Mas por que Jesus convidou? Porque Jesus conhecia o coração de Levi, e via que o coração desse homem era um coração disposto a renunciar tudo o que tem. Gente, eu tenho para mim que muitas vezes nós brincamos de evangelho, porque a gente acha que evangelho é um Deus servindo a criação, os filhos. Evangelho de Jesus, da palavra, é o evangelho que ele chama, independente de quem, independente da vida, independente do pecado, da história, da contradição, ele chama. Ele não se importa com o nosso passado, ele não se importa com quem nós somos, não. O que ele se importa é com o nosso coração aflito, ferido, machucado, esquecido, dolorido.
E quando ele passa, a gente pode estar no meio do pecado como Levi. Ele olha no coração, ele olha através dos olhos e alcança o coração e diz: ei, me segue. E ele faz isso porque ele sabe que tem gente que vai se levantar e tem gente que vai renunciar tudo que tem. Você está disposto a renunciar tudo que você tem por amor ao Evangelho? Eu tenho falado aqui, e vocês são testemunhas, que vida com Deus não exige muito da gente. Discipulado cristão não exige muito de mim e de você. Ele exige tudo. Não é uma parte, porque ele não fez uma parte de salvação por você. Ele te salvou completamente, louvado seja o nome do Senhor. Ele não deu uma parte do seu sangue precioso em meu favor. Ele se esvaiu em sangue, até não ter mais nada. Ele se doou completamente. E o que Ele quer é que a minha vida de renúncia seja a tal ponto de renunciar tudo que eu tenho para viver tudo que Ele tem para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Você é como Levi? Você já se levantou? Amém? Você é como Levi? Você já renunciou a tudo que tem? Terceira coisa que eu acho bonito aqui é que Jesus viu nele um coração desejoso e sedento de ser transformado. Queridos, Evangelho é transformação de vida. Não dá para dizer que segue a Deus, não dá para dizer que se levantou, renunciou tudo que tem e seguiu a Jesus, se continua sendo a mesma pessoa, se continua sendo a mesma pessoa em casa, no trabalho, na escola. Não, o Evangelho de Jesus é transformação de Deus na nossa vida, louvado seja o Senhor. Gente, hoje é noite de batismo. E eu amo, Deus tem me dado um privilégio tremendo de pastorear o seu rebanho. Então tem algumas coisas que eu amo fazer. Casamento, como eu gosto de fazer casamento. Batismo, que delícia fazer batismo, né? Como é gostoso, que delícia. E todos os batismos que eu faço, que eu estou participando, mesmo sem fazer, eu lembro do dia que eu desci as águas, em 93, lá na escola Tigum. Não sei se você lembra onde era Tigum, né? Indo ali para a Avenida dos Esportes ali. Que delícia aquele dia. Eu me lembro, né, a minha preparação para o batismo, que foi na cozinha da igreja, numa entrevista com o pastor. Vou te dar um curso de batismo. Falei, maravilha, levei a Bíblia. Falei, pastor, como é que é o nosso curso de batismo? É o seguinte, você vai pôr o dedo no nariz, você vai segurar na mão, e eu vou te fazer assim e assim. Esse foi o nosso curso de batismo, né? Mas meus irmãos, que delícia, aquela sensação de você estar dizendo, eu me levantei, eu renunciei tudo que eu tenho. Eu não tinha muita coisa para renunciar, mas eu tinha sonhos muito caros para a minha vida, e eu falei, eu quero renunciar a esses sonhos. Eu não quero mais ser o que eu quero ser, eu não quero ser aquilo que eu desejo ser desde que eu nasci, desde que eu me entendo por gente. Eu quero abrir mão do meu sonho, porque entendi que o sonho de Deus é melhor para mim, é esse sonho que eu quero. Então eu quero renunciar a minha vida toda, os meus sonhos, e eu quero ser o que Deus idealizou para mim. Eu quero cumprir o propósito de Deus para a minha vida. E sabe o que eu decidi? Seguir Jesus. E quem decide seguir Jesus, decidiu viver uma vida em constante transformação. Se eu pudesse colocar uma placa no seu peito, eu colocaria em reforma. Ninguém está pronto, ninguém já foi transformado bastante que possa dizer para Deus, Senhor, eu já sou aquilo que o Senhor sonhou para que eu fosse. Nessa noite, Deus, a semelhança destes que estarão se batizando, Deus está falando conosco também. Eu quero continuar a obra que eu dei início na sua vida. Permita que Deus transforme o seu coração, permita que Deus molde a sua vida, permita que Deus faça como aquele oleiro cujo vaso se desmanchou. O oleiro não desistiu do vaso, ele umedeceu o vaso, continuou pedalando aquelas rodas, e à medida que ele pedalava, aquele volume informe foi ali sendo umedecido, ele de novo, ele começou a tocar,
ele deixou as digitais naquele vaso. Deus quer deixar as suas digitais na sua vida e na minha vida, louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus olha para Levi, quando Jesus olha para Mateus, Jesus viu um cara disposto a se levantar, um cara disposto a renunciar a tudo que tinha, e um cara disposto a viver uma vida de transformação. Você está pronto para que Deus transforme a sua vida naquilo que Ele quer que você seja? Amém? Diminuiu, amém. Eu vou perguntar de novo. Você quer ser aquilo que Deus sonhou para você ser? Estou até acreditando nisso. E para terminar essa palavra breve, queridos, ele viu um coração disposto a repartir aquilo que ele recebeu. Sabe o que Levi fez? É um evangelho, é uma história tão pequena. Jesus está andando, olha para ele, não quer saber se ele é ladrão, se ele é corrupto, não quer saber nada disso. Me segue. Ele se levanta, ele deixou tudo e passou a seguir Jesus. Sabe o que esse cara fez? Deu um banquete na sua casa e chamou os seus amigos, para também eles terem a oportunidade de serem ministrados por Jesus. Isso é evangelho. O que você recebeu de Deus não pode morrer em você mesmo. O que você recebeu de Deus é para ser repartido para as pessoas que estão à sua volta, na sua casa, no seu trabalho, na faculdade, na escola, as pessoas que você encontra pela rua. Deus está querendo que você faça o que Levi fez. Levi teve duas atitudes. Ele consagrou o que ele tinha para Deus, porque a Bíblia fala que ele convidou Jesus para ir para a sua casa. Ele ofereceu um banquete, os seus bens estariam a partir daquele momento à disposição do Senhor. E é isso que Deus exige daqueles que se renderam a Ele, que se levantem, que renunciem a sua vida, que vivam uma vida em transformação e consagre tudo aquilo que eles têm e que eles são a Deus. Deus espera que nós sejamos totalmente consagrados a Ele, e que a gente possa repartir o que dele recebemos. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus, ele fez um jantar, um banquete, e a Bíblia diz que quando Jesus chega na casa, a casa estava lotada. Lotada do quê? De gente igual a ele, cheio de publicano, cheio de pecador, que incitou a ira dos religiosos de plantão, a ponto de falarem para os discípulos de Jesus: ué, teu mestre come com pecadores? Teu mestre não sabe que eles são publicanos e nós odiamos os publicanos? Teu mestre é judeu como nós. Como é que ele senta junto com gente insignificante, com gente da pior qualidade? Como é que ele faz isso? E Jesus então se revela, falou: mas para esse mesmo que eu vim. Eu não vim para ação, eu vim para doente. Porque os sãos não precisam de médico, mas são os pecadores que precisam de arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. Eu amo a palavra de Deus, eu amo o evangelho de Jesus. Uma experiência, 2 versículos fala a respeito de Levi. Levi fez 4 coisas: se levantou, deixou tudo que tinha, seguiu Jesus e abriu sua casa para receber Jesus e seus amigos, e ofereceu ali um banquete. Essa é a mensagem do evangelho. Jesus nos chama e nós respondemos. O evangelho de Jesus, ele precisa ser respondido por cada um de nós. E eu louvo a Deus porque hoje 7 pessoas estarão mostrando para todos nós que também responderam como Levi. Se levantaram, renunciaram, estão desejosos em seguir a Jesus, e hoje convidou você para participar dessa festa, desse banquete de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Que a nossa vida seja assim. E a minha ênfase aqui para você, igreja, tem a ver com a renúncia. Será que a gente tem vivido o evangelho genuíno? O evangelho genuíno pressupõe renúncia. Ou será que a gente vive um evangelho egoísta? Evangelho egoísta não existe. Se é evangelho, deve ser genuíno. E se é genuíno, deve ser vivido com renúncia. Que você possa abrir mão da sua vida, que você possa abrir mão dos seus sonhos,
Que você possa abrir mão de tudo para servir a Deus, com tudo que você tem, tudo que você é, porque essa é a vontade de Deus em Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, amém? Diga assim: Jesus viu em Mateus um coração aberto e disponível para Deus, um coração disposto a renunciar tudo que tinha, um coração sedento em transformação, e um coração disposto a repartir o que recebeu. Você quer ser assim como ele? Feche os seus olhos, mesmo assentado. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Coloca a mão no coração e repita comigo: Senhor, dá-me um coração igual ao de Levi, em nome de Jesus. Eu desejo me consagrar ao Senhor, que tudo que eu sou e tudo que eu tenho seja consagrado nas tuas mãos, em nome de Jesus. Me ajuda a renunciar aquilo que ainda hoje é Senhor na minha vida. Que o trono do meu coração seja ocupado somente, exclusivamente por Jesus Cristo de Nazaré. Como Levi, eu ouço a voz de Jesus, me levanto, renuncio e o sigo para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu queria, antes de nós participarmos da ceia, nós vamos participar da ceia como um ato de envio. Diante dessa palavra de renúncia, de consagração, a gente vai participar da ceia. E eu disse isso na mensagem: a ceia não deve ter um fim em si mesmo. Ela deve, a partir daí, nos colocar em movimento. Por que é que nós participamos da ceia? Para pedir que a nossa vida seja atualizada na presença do Senhor. E o que é que Ele fala para nós depois da ceia? Vai falar do meu amor, vai falar do que eu fiz para você, vai falar para as pessoas quem era você e o que você se tornou na minha mão, na minha presença. Que nessa noite a gente participe da mesa do Senhor, nessa perspectiva de gente enviada para um mundo que não conhece a Deus, e que vai conhecer através do meu testemunho, vai conhecer através do seu testemunho, da nossa vida, em nome de Jesus de Nazaré. Mas eu queria, nesse momento, de uma maneira bastante singela, fazer a recepção e a profissão de fé desse pessoal que vai se batizar, dessa gente querida. Vocês não sabem a alegria do meu coração nessa noite. E quem veio aqui no último batismo, a piscininha era tão pequena, que eu fiquei pensando: meu Deus, como é que eu vou batizar o Tomás? A perna dele vai ter que ficar para fora da piscina. Deus é tão bom, com a Kira, eu e a Kira, a gente não sabe onde é que nós guardamos a piscina. Tivemos que arrumar uma piscina dessa. E agora eu estou constrangido em não entrar nela, eu vou ter que entrar também. Na outra era bem melhor, eu ficava lá de fora, só molhava a mão. Hoje não vai ter jeito. Mas tá bom, estou suando aqui já, tá? Glória a Deus. Mas eu queria, no nome do Senhor, convidar então essa gente querida, gente amada, para que estivesse aqui na minha frente, em nome de Jesus. Vem cá, Gabriele, Vivian, Marco, Tomás, Bianca, Sara e a Tatiana. Eu não sei você, mas eu acho que isso é festa, gente. Aí festa a gente bate palma, não é não? Aleluia. Pode juntar mais aí. Aí. Glória a Deus. Aleluia. Sabe o que é isso? Sabe o que representa essas vidas aqui? Que Deus está no nosso meio salvando gente. Sabe o fato deles estarem aqui, o que significa? Que assim como Levi,
assim como Mateus, tem gente ainda disposta a se levantar, renunciar ao que tem e seguir Jesus, uma vida de transformação. Talvez o banquete seja depois, o convite, né? Vocês podem convidar a gente para um banquete. A gente está facinho, disponível, viu? E eu queria que vocês olhem para a igreja agora, por favor. Volta para lá. Agora é a hora da foto. Olha que coisa linda. Melhor tirar foto agora. Imagina o cabelo mais molhado, como é que vai ser? Olá, olha só. Gente, esse povo aqui, eu quero encomendar a vocês. Vocês, Igreja Metodista em Vila Joaquim Inácio, são responsáveis pela vida deles, pelo acompanhamento, pelo discipulado, pelo cuidado, pelas orações. Eles têm compromissos, responsabilidades, deveres, mas eles também têm direitos, e um dos direitos desse povo é serem assistidos, tanto pelo pastor, quanto pela igreja. Que eles encontrem na igreja um ombro amigo, que eles encontrem na igreja, na vida de cada um, mãos estendidas. Quando eles errarem, eles encontrem em nós misericórdia, porque um dia nós erramos e a misericórdia nos alcançou. Quando eles falarem o que não deveriam ter falado, porque eles são novos na fé, que a gente dê uma boa risada junto com eles. Eu lembro um dia que um amigo meu se converteu nessa igreja. No dia seguinte ele veio dar testemunho. Já falei isso. Fabrício, alemão. 5 minutos de testemunho, 49 palavrão ele deu aqui. E ele estava tão feliz que cada aleluia era um palavrão em seguida. E eu glorifiquei a Deus por isso. Falei, é gente convertida. É aquele testemunho que eu dei para você. O cara se converteu e já queria trazer a Bíblia para pregar. E chegou aqui, abriu a Bíblia e falou assim: vamos abrir naquele livro lá do Antigo Testamento, Exodó. Não era Êxodo, era Êxodo. É esse aí. Ah, como eu amo o novo convertido, cara. Como eu amo as caneladas, cada coisa que eu vou falar para você. Isso que é a vida da igreja. Enquanto a gente está vendo gente aqui de branco se batizando, a gente está percebendo que o sangue de Jesus continua correndo em nós, fluindo através das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então eu quero que você, igreja, estenda a sua mão em direção a eles e repita comigo: batizando-os como igreja, nós os acolhemos e declaramos que a partir de hoje estaremos em oração por cada um de vocês. Conte conosco, enquanto igreja metodista em Vila Joaquim Inácio. Amém. Glória a Deus. Agora eu vou pedir para que vocês se virem aqui para mim. Aleluia. Gabi, Tomás, Vivian, Bianca, Tati, Marco, Sara. Vocês vieram aqui desejosos em receber o batismo. A palavra de Deus diz que aquele que se arrepende dos seus pecados e é batizado em nome de Jesus Cristo, recebe a remissão de pecados e o dom do Espírito Santo. Respondam essas perguntas que agora faço em nome de Deus. Vocês estão arrependidos dos seus pecados? Olha, gostei, quero forte. Vou perguntar de novo. Vocês vão falar mesmo, né? Tá bom? 1, 2, 3. Vocês estão arrependidos dos seus pecados? Sim. Aleluia. Marcão, fala alto, meu irmão. Vocês prometem renunciar ao pecado e guardar obediência aos mandamentos de Deus? A resposta deve ser sim. Rápido. Sim. Prometemos. Repete, vou começar de novo. Repete comigo, tá bom? Sim. Prometemos. O Senhor nos ajudando. Confessam aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas? Amém? Querem ser batizados nesta fé, integrando-se na igreja de Jesus Cristo, desejando viver nova vida segundo a vontade de Deus? Aleluia, glória a Deus. Feche os seus olhos. Deus, nessa noite, essa gente querida e amada fez a sua pública profissão de fé. Eles foram instruídos no batismo,
foram instruídos na tua palavra, e agora, Deus, estão externando a bênção invisível do perdão, da adoção, da regeneração, através do batismo. Batismo é um sinal visível da bênção invisível que a gente recebe. E eu quero pedir a Deus que depois da pública confissão de fé em Jesus, e a disponibilidade, a disposição em viver em obediência, que o Senhor possa os abençoar em nome de Jesus de Nazaré. O nome deles e delas estão escritos no livro da vida, e nós te agradecemos por isso. E a minha oração como pastor dessas ovelhas, é que eles continuem sendo nutridos, que eles possam crescer até alcançar a maturidade, a estatura do varão perfeito, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, aquele que morreu por nós e nos deu vida plena, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Vocês vão sentar nesse primeiro banco aqui, Davi, só dá uma apertada, isso, Breno, aí, pode sentar nesses bancos aí, quero chamar os diáconos, para que venham aqui. Nós vamos participar da ceia, e a gente vai terminar o culto de hoje, batizando esse povo querido, em nome de Jesus de Nazaré. A palavra de Deus nos diz que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu dizendo: "Esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim." Por semelhante modo, depois de ele haver ceado, ele tomou o cálice e, tendo dado graças, disse: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que vos reunirdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha." Aleluia. Feche os seus olhos. Todos foram servidos na galeria? Tem alguém que precisa ainda dos elementos? Aqui no templo, no anexo. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Aleluias. Olha só, enquanto você se prepara, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Louvado seja Deus. Estamos prestes a receber a bênção de Deus na nossa vida, sustento espiritual para a nossa caminhada. Quem sabe nessa noite, participando da ceia, você vai receber poder de Deus para vencer essa tentação que tem tentado você tão terrivelmente. Quem sabe nessa noite de ceia, ao comer o pão e beber o cálice, você seja curado no seu corpo físico. Eu creio que nessa noite, ao comer o pão e beber o cálice, você, enfermo na alma, terá o seu coração curado para a glória e louvor do nome do Senhor. Coma e beba nessa expectativa de que algo da parte de Deus está acontecendo nesse momento em sua vida, em nome de Jesus. Comamos e bebamos. Pai, nós te louvamos
pelo sacrifício que foi feito no Calvário. Te louvamos porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Te louvamos, Senhor, porque naquela cruz o Senhor redimiu a nossa vida, o Senhor nos resgatou da vã maneira de viver, o Senhor nos transportou das trevas para o império do Filho do seu amor, o reino de Deus, o reino eterno do Senhor. Te louvamos porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Te louvamos, ó Deus amado, porque fomos curados, sarados, restaurados, abençoados para a glória e louvor do teu nome. Pai, que esse mês que deu-se início, Senhor, seja um mês abençoado, um mês de vitória para as nossas vidas, para as nossas famílias e para esta igreja. Em nome de Jesus de Nazaré, nós oramos com ações de graça. Aleluia! Você pode glorificar a Deus? Aleluia! Louvado seja o Senhor. Aleluia! Eu quero convidar você, debaixo dessa presença de Deus que a gente está sentindo aqui, queria que você se assentasse, e eu vou pedir algo para você. Como nós fizemos na outra vez, eu vou pedir que você não se levante para ver o batismo, tá? Você vai ver assentado, ok? Porque senão, se você levanta, aí quem está atrás de você vai querer levantar, e aí de pé aí que a gente não vai ver mesmo, tá bom? Então, por favor, né, você pode glorificar Deus. Não é porque você está sentado você não vai glorificar Deus, não é porque você está sentado aí que você não vai exaltar o nome do Senhor, ok? Então, orientação aqui, ó, para subir ali, ó, tem que dar uma puxadinha aqui para ficar livre, senão você já é batizado na entrada. Uma moça que se achegou aqui. Na verdade eu nem sei como é que ela chegou. Ela chegou a convite próprio, né, Tati? Ela chegou chegando e não saiu mais para a glória do Senhor. E logo que eu anunciei o batismo, ela foi a primeira a dizer: pastor, meu nome é o primeiro da lista. E está aqui. Quero convidar então a Tati para que venha aqui em nome de Jesus. Amém. Você, conforme você disse, está arrependido dos seus pecados? Está disposta a viver para Ele? Consagrar tudo que você tem, tudo que você é? Amém? Glória a Deus. Na autoridade que é no nome do Senhor Jesus, e sob o mandato de Deus, nessa noite, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aconselhar e sei da grandeza daquilo que Deus está fazendo em seus corações, e você é parte dessa história. Louvado seja o Senhor. Tem um homem que quer batizar, gente, e falou: pastor, batiza logo que eu quero casar, pastor.
E eu só caso depois do batismo. Vem cá, Marcos. Aleluia! Marcos, a vida tem seus caminhos. E aprove ao Senhor te trazer nesse lugar. E aqui você ouvir a palavra, se render ao Senhor. Numa conversa comigo você disse: pastor, eu faço tudo que for preciso, mas eu quero viver essa vida para a glória de Deus. E eu te pergunto, você ainda continua nessa disposição? Amém? Não resta mais nada para você de batizar. Marco, na autoridade que é no nome do Senhor Jesus, sob o mandato de Deus, na presença da igreja, de principados e potestades, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que é a Sara e o Davizão. Eu vou pedir para o Everson vir aqui, com o Davi, traz aqui. E a Sara. Olha, veio de mala. Que beleza. Essa minha não vai ter jeito, vou molhar essa cabelo. Sara, ela vem de uma tradição muito forte, né? A família dela muito envolvida na igreja católica. A Sara, a gente teve um gabinete conversando alguma coisa a respeito da palavra de Deus, e de repente ela se abriu para o evangelho de Jesus. Aí eu vi ela chegando aqui e ir embora correndo, né, Sara? E de repente ela foi se abrindo, foi conversando. E eu conheci nela uma pessoa muito especial. Aí eu anunciei a casa de batismo. Falou: pastor, eu vou fazer, mas sem compromisso, tá? Eu falei: claro, lógico, você vai fazer e deixar Deus agir na sua vida. E aí nessa semana passada, eles não vieram na casa de batismo. Eu falei: ah, será que não vai dar certo? Aí a gente conversando com a Sara, ministrando uma palavra para ela ali no zap mesmo, e de repente ela mandou uma mensagem para mim: pastor, olha só, pastor, o versículo que eu descobri na palavra de Deus: importa agradarmos a Deus ou os homens? E hoje ela está dizendo: eu quero agradar a Deus de todo o meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Você renuncia toda a sua vida que desagradou o coração de Deus, em nome de Jesus, acolhe Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador de sua vida, reconhece pela palavra que não há intermediários ou mediadores senão Cristo, está disposta a viver para Ele, amém?
no nome de Jesus e como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isso é para você que tem parente que ainda não decidiu por Cristo. Jesus, quando salva alguém, Ele não está pensando só naquela pessoa, Ele está pensando na família. Jesus é um Deus de família. É por isso que Ele diz: crê e será salvo tu e tua casa. E eu quero liberar uma palavra profética para os seus que ainda não conhecem o Evangelho. A graça de Deus vai alcançá-los em nome de Jesus. Logo, logo eles estarão aqui para a glória e louvor do nome do Senhor. A Vivian participou da sala, né? Na primeira vez, né? E aí ela chegou para mim no dia do batismo e falou: pastor, ainda não estou preparado. Aí hoje ela falou: pastor, continuo preparado, mas eu vou pela fé em nome de Jesus. E numa aula de perdão, quando nós falávamos do perdão, ela falou: pastor, Deus trabalhou na minha vida de tal maneira que eu consegui liberar perdão e foi tão difícil, mas por causa da palavra de Deus eu liberei. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? A Gabi chegou, lembra que a gente foi fazer uma visita no Mova e a Gabi estava ali. A gente conhecia a Stephanie, né? Eu não conhecia. E de repente eu estou vendo a Gabi aqui, e de repente eu estou vendo ela aqui, e de repente na noite, eu acho que no dia antes de começar a sala, eles não tinham dado o nome, né? E eu dei um toque nela, na Vi, e falei assim: ó, quem sabe você poderia fazer a classe de batismo. E qual foi a minha surpresa? No domingo de manhã ela estava lá. Aí eu falei: e a Gabi? No outro dia ela estava aqui também. E hoje eu vou batizar minha filha. Agora eu vou ver o nome do Senhor Jesus. Amém? Na autoridade que é no nome de Jesus, em obediência à palavra de Deus, nessa noite, a partir do testemunho do seu coração, eu quero te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo nome de Jesus, essa noite você está tomando a melhor decisão da sua vida. E você tem visto que Deus começou a fazer e diz nessa noite: é só o começo do que eu quero fazer em sua vida. Que você possa dia após dia se abrir para esse Deus maravilhoso. Só tenha ganhado o nome do Senhor. Na autoridade que é no nome de Jesus, depois da sua profissão de fé, não resta mais nada a fazer a não ser te batizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
especial, porque desde que eu cheguei aqui, e antes até, eu conheci uma moça chamada Débora, que na verdade é Renata, não é? E ela sempre falando da preocupação dela, e do desejo dela, de ver o seu esposo descendo as águas do batismo. E aprove ao Senhor, Tomás, hoje, nesse dia tão especial, você sinalizar a Deus esse desejo do seu coração. Eu quero convidar você e a Bianca, que hoje é marido e filho, que descerão as águas do batismo em nome de Jesus. A gente tem aprendido que quando o homem da casa se rende ao Senhor, como sacerdote de Deus, as coisas fluem de uma maneira tão significativa. Que bênção nessa noite ter o privilégio de batizar você diante da sua pública profissão de fé, dizendo que quer viver para Deus. E eu tenho certeza que Deus tem dado a você dons e talentos. E você já é uma bênção nas mãos do Senhor. A autoridade que é no nome do Senhor, nessa noite eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você também, diante dessas testemunhas, declarou a sua fé em Jesus e a sua disposição em viver para Ele. E incumbido dessa missão e responsabilidade, como ministro do Evangelho Bíblico, eu te batizo nessa hora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Trocaram de roupa lá, e eu também vou morrer, porque o negócio está ficando tenso aqui. Entendeu? Que Deus abençoe você, que você tenha uma semana, você que nos honrou com a presença, nos visitando, que Deus derrame algo sobre a sua vida muito especial, e que te faça voltar aqui no próximo domingo, para junto adorarmos a Deus mais uma vez. Que o grande e imenso amor de Deus, o nosso Pai Celestial, que a graça regeneradora e salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor adorável Salvador, que a sublime comunhão e as consolações do Deus Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.